Olá, meus amigos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Para iniciar, vou pedir vocês para ir providenciando um copo com água, um jarro, um copo, o que for, para a nossa meditação do final. E para quem puder também, por favor, se inscreve no meu canal no YouTube, eu vou deixar um link no descritivo do vídeo, tá? Você entra, acessa, se inscreve lá no canal, em breve eu vou estar fazendo, estou com uns projetos novos para iniciar no canal no YouTube, então convido vocês a estarem junto comigo, tá bom? E hoje a gente vai conversar sobre autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu vou aproveitar o espaço para falar um pouquinho sobre mim também, eu vejo que tem muita gente nova no canal, então as pessoas estão me conhecendo, muita gente me conhecendo agora, mas tem muita gente também que são velhos amigos, conterrâneos, né, de trabalho e tal, que me assiste, que me segue, e essas pessoas podem perguntar, assim, em algum momento, o que é que fez Lucília tá falando assim, o que é que Lucília tá fazendo essas lives, então eu vou falar um pouco sobre isso, porque tem muito a ver, que é justamente a questão do autoconhecimento, sabe? É quando você realmente sabe quem você é. Sabe por quê? Porque normalmente, se eu te perguntar quem é você, se eu te fizer essa pergunta, qual a primeira coisa, por exemplo, que vem na tua mente? Eu sou a Lucília, Lucília Novaes de Melo, filha de Vitor Vieira de Melo, de Maria Lúcia Novaes de Melo. Eu sou casada, moro nos Estados Unidos há 8 anos, eu tenho 2 filhos, uma menina de 7 anos, um menino de 8 anos. Moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos. Eu nasci em Cafarnaum, me criei em Morro do Chapéu. Na adolescência fui fazer faculdade em Aracaju. Comecei minha carreira com comunicação social com habilitação em relações públicas. Eu comecei a trabalhar e aí vai. Entende? Então, se eu te perguntar quem é você, você vai me contar uma história. É ou não é? Você vai me falar da história da tua vida. E se eu te falar que nós não somos essa história? Se eu te falar que você não é essa história que você acredita que você é? Se eu te falar que você não é esse corpo, você apenas está nesse corpo. Se eu te falar que você não é essa mente sua, que julga, que está o tempo todo pensando, gerando pensamentos, que te tira de apuros, que te coloca em sofrimento, você não é essa mente. Você apenas a utiliza porque são artifícios que precisamos para sobreviver nessa vida. Você também não é a sua história. É forte, né, falar isso. Você também não é a sua história. A sua história pessoal. Os seus fracassos, a sua vitória. Se eu te falar que você é muito mais do que tudo isso, porque tudo isso que eu falei é transitório. Tudo isso passa. Corpo, os pensamentos. Hoje você pensa de um jeito, amanhã você pensa de outro. O corpo muda, transmuta, vai mudando, vai morrer. A sua história, né? Mas existe algo que é eterno, algo que é imutável. Você é eterno, você é imutável, nós somos assim. Existe uma essência dentro da gente, uma essência que é silenciosa, que é pacífica, que é sábia, porque ela enxerga além do que os nossos órgãos do sentido podem ver, além do que o nosso ego pode controlar. Esse aspecto dessa essência, ela é feita de consciência, o princípio inteligente que rege o universo. Lembra da centelha divina? Quando a gente fala que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, não quer dizer que Deus seja uma pessoa e criou seres humanos. Não, porque tudo que existe no mundo é feito à imagem e semelhança de Deus. Mar, plantas, animais. Ou seja, Deus é uma planta? Deus é um animal? Então Deus é um ser humano? Não. Tudo se foi feito, né? Tudo foi feito, né? Pela essência de Deus. Tudo há a essência divina.
E em nós não é diferente. Então, existe uma centelha de Deus dentro da gente. Existe uma gota de Deus dentro da gente. E essa gota é a nossa essência. Isso é Deus em nós. Então, o autoconhecimento, ele parte de um princípio para se chegar no princípio dessa essência. E essa essência está no nosso ser, dentro de nós. Por isso que é muito importante responder 4 perguntinhas que a filosofia traz e a gente acha que é fora do mundo, fora da caixinha estudar elas, porque é muito difícil, fica para filósofos. Não. Se eu te perguntar, já perguntei, né, quem é você? Mas se você se pergunta, quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Eu vou dar um exemplo meu, porque muitas pessoas podem se identificar. Na época é engraçado que eu me rotulei como crises de identidade. E realmente é esse o termo dado e eu nem sabia. Eu passava por momentos na minha vida, e foram vários, mas assim, eu me recordo bem mesmo dos últimos 3, que e agora eu faço mais o quê? E é só isso? E a vida é só isso? Peraí, o que mais tem na vida? Só que na minha busca, eu procurava, não eram portas erradas, mas digamos que eu não acertava, eu não encontrava a resposta, mas o novo que eu refazia a minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito resiliente, eu mudo muito fácil, se tiver que mudar, vamos, eu mudo, sabe? Eu me adapto muito fácil às coisas, assim, graças a Deus. Então eu mudava e aquilo me agarrava aquilo. E aquilo ali me dava uma nova esperança e eu seguia a minha vida até ter uma nova recaída assim, sim, mas e agora? O que é que eu faço? Quem sou eu? Isso era muito solitário, tá? Isso era muito eu com meus botões. Né? Não era uma coisa que eu... Até que nas últimas vezes, como eu trabalhava em posto de saúde, eu comecei a procurar psicólogos, né? E eu achava interessante, porque o psicólogo virar para mim e falar assim, eu não tenho como continuar com você. Você tem as suas respostas, você só precisa se investigar mais, estudar mais. É interessante isso. Só que mesmo assim eu queria mais, eu queria respostas, mas é como eu falei, eu acabava indo pela ideia dos outros, pela cabeça dos outros, pelo que os amigos estavam fazendo, e eu não fazia essa jornada para dentro. Até que chega um determinado momento na vida que você, peraí, agora é agora, não tem para onde correr. E normalmente esse agora é quando muitas pessoas passam por problemas, por exemplo, descobre com câncer. Você sabe várias histórias de pessoas que passaram em leito de hospital, que ficaram internados, que saíram de UTIs e que se descobriram e passaram a ver a vida de outra forma. Então, chega um momento que quando você não consegue por conta própria, a vida dá essa providência para você se mexer e procurar. Comigo foi uma crise de ansiedade terrível que eu tive há quase 3 anos atrás. Eu passei por uma crise de ansiedade que eu já tinha passado há 4 anos antes, né? Eu tinha superado. Então eu falei, eu achei que eu já tinha superado isso, eu vi que não, e a crise voltou, a crise de ansiedade muito forte, e com um bebê pequeno e tendo que se mudar, foi justamente a questão da mudança, né? Enfim, mas não foi em si o fato físico da mudança. Como eu disse que ia falar de mim, desse autoconhecimento, tem um fato muito interessante. Quando eu assumi mãe, né, que eu vim para cá, que eu casei, eu estava grávida e tal, e não, sou mãe, enfim, sou mãe. Eu tive quando a Bela nasceu num parto de 22 horas de parto, foi um parto bem longo, né, vamos dizer assim. Eu entrei no hospital com a bolsa rompida e eu não tinha dilatação, só tinha 1,5 de dilatação, e aqui nos Estados Unidos eles não induzem parto, tá? A não ser que seja realmente extrema necessidade. E fiquei lá acompanhando o tempo todo, deitada, cheia na barriga com os eletrodos, né? Acompanhando o tempo todo o bebê e tal, a Bela.
E a Bela nasceu, eu pedi anestesia, que eu não estava aguentando. Eu só estava com 6, se não me engano, de dilatação e muita dor, muita contração. Eu pedi anestesia, foi que eu consegui dormir, descansar. 4 horas depois, a anestesia já tinha passado efeito, voltaram todas as dores. Eu só estava com 8 ainda de dilatação. Então, assim, estava muito extenso. Enfim, minha filha nasceu bem, graças a Deus, apesar, ela nasceu laçada, né? Teve que ser cortada, o cordão umbilical, ela ainda sem ter saído por completo, a médica teve que adiantar logo esse processo, até para ajudar. Deu um trabalhozinho para sair, mas graças a Deus deu tudo certo no final, foi parto normal, né? Até o final foi, levei até o normal. Mas aí eu tive um negócio chamado Baby Plus, desculpa, Baby Plus, que é uma depressão pós-parto. E essa depressão pós-parto, ela dura em média até 15 dias, não passa disso. No caso da minha, durou 12 dias. Minha mãe chegou impressionante, resolvendo todos os meus problemas. É característica por choro fácil no final do dia, sabe? Um sentimento de insegurança. Você começa o dia muito feliz, muito bem, e quando ao entardecer, é interessante, ao entardecer você começa com insegurança, com incapacidade, sentimento de incapacidade, insegurança, e começa a chorar e você não entende aquele processo. Então eu passei por isso. Mas quando minha mãe chegou, impressionante, tipo assim, chegou a salvadora da minha vida, né? Assim, chegou Deus na minha frente. Porque por mais que o marido esteja ali para ajudar, para lhe auxiliar, pega bebê, faz aquele processo, troca o neném por você, ou tá ali para te ajudar no que você precisa, pega isso para mim, ai, quero comer alguma coisa, sai para comprar, né? Mas quando manhã chegou, é como assim, chegou a minha raiz, sabe? Pronto, chegou a minha força, chegou a minha fortaleza. Chegou quem sabe cuidar de mim. Sabe aqueles cuidados de mãe que faz aquela comida que sabe que você gosta? Que faz aquele suco daquele jeito, não, você precisa de um suco, você precisa se fortalecer, se alimentar, e sabe, Bahia chegava cheio de fruta em casa, e não, compre não sei coisa para ela, como você quer, assim, né? Então chegou quem ia cuidar de mim, quem ia cuidar da casa, cuidar de tudo, e aí eu me acalmei. Então, passado esse processo, né, depois veio o Jamie eu também tive, o Baby Plus do Jamie também, manhã chegou a luz. Como meus partos eram normais, então não tinha data marcada, né? Então a gente fazia uma provisão para amanhã chegar, para comprar passagem para amanhã. E aí sempre os meninos antecipavam a hora, e amanhã só chegava depois, mas tá tudo certo. E aí eu cheguei um tempo na minha vida que eu estava com 2 filhos, casada, e aí eu comecei a me questionar. Eu sentia falta de algo na minha vida, algo me faltava. E aí eu percebi que eu separei a Lucília antes dos meus filhos, do meu casamento, da Lucília do casamento dos meus filhos. Quando eu percebi essa separação, algo começou a me incomodar. Algo faltava. Não estava completo, sabe? Eu estava feliz com a minha vida, estava realizada, mas não estava 100%. Então, quando a gente começa a se questionar a vida da gente, esse é o momento da gente buscar o autoconhecimento. Ainda não foi nesse momento que eu busquei o autoconhecimento. Aí foi quando começou a desenvolver uma crise de ansiedade fortíssima que eu tive. Uma amiga teve na minha casa, me falou sobre o Theta Healing, que hoje eu sou o Theta Healing, e eu comecei a fazer terapias. Mas eu vou chegar lá na frente. Deixa eu continuar, eu vou continuar a palestra, tá? Mas aos poucos eu vou fazer eu vou falar um pouco sobre mim. Eu escolhi essa palestra para falar um pouco sobre mim, para que as pessoas me conheçam, né? De fato, quem eu sou hoje. Eu não sou a mesma de 3 anos atrás, eu não sou a mesma de 1 ano atrás, quem dirá de ontem? Eu acho que eu não sou mais a mesma de ontem, sabe? Porque o caminho do autoconhecimento, ele é contínuo, ele é constante, ele é a vida toda. E para compreender o que é que nos impede de encontrar a essência divina, a essência que há em nós, o que é que nos impede de nos conhecermos, eu categorizei duas vou classificar, eu botei assim, 2 aspectos da nossa funcionalidade, vamos falar assim, da nossa vida, tá? O primeiro aspecto é o cérebro reptiliano que nós temos.
Você já ouviu falar de cérebro reptiliano? Reptiliano de réptil, réptil, cobra, jacaré. Pois é, nós temos esse cérebro. Em 1970, o neurocientista Paul MacLean, ele descreveu que a teoria do cérebro tino. Ele dividiu o nosso cérebro em 3 classes: neocórtex, sistema límbico e o sistema reptiliano. O sistema neocórtex é responsável pela nossa razão, o sistema límbico pelas nossas emoções e o cérebro reptiliano pelos nossos instintos. O cérebro do réptil, tá? Da cobra, do jacaré, é responsável por comportamento de agressão, domínio, territorialidade, exibição ritual. O que é exibição ritual? Acasalamento. É nosso animal interior impulsivo, com tendências violentas, que busca proteção, defesa e poder. As modalidades de lutas esportivas, por exemplo, MMA e competições, por exemplo, seriam um estímulo direto da parte do nosso cérebro reptiliano. O homem lá das cavernas, deixa eu explicar onde esse cientista chegou a essa questão. O homem lá das cavernas, lá do passado, ele vivia como animal, né? Ele precisava dessas características, ele precisava de sobrevivência. Para sobreviver, ele tinha que matar, fugir, né? Conquistar território para poder sobreviver. Aquele homem lá das cavernas, quando ele se descobriu que ele poderia viver em sociedade, começou a se formar grupos, ele começou a desenvolver o outro lado do cérebro, a parte do córtex, ou seja, da razão, começou a razão um pouquinho. À medida que nós fomos nos desenvolvendo, saindo do homem das cavernas e entrando no ser humano que nós somos, começa a desenvolver no nosso cérebro a área do sistema límbico, que são as nossas emoções, ou seja, a gente começa a controlar um pouco, né, as emoções, começa a ter uma inteligência emocional aí envolvida. Porém, nós não matamos ainda aquele homem das cavernas. O nosso cérebro reptiliano continua, porque o cérebro reptiliano, ele é responsável por todas as funções que nós não coordenamos. Vontade de ir no banheiro, nossas necessidades orgânicas, vontade de comer. E aí vai, vontade de poder, vontade de ganhar, vontade de uma disputa, tá? Tudo isso está ligado ao cérebro reptiliano. E basicamente, os fatos de atacar, paralisar e fugir. Quantas histórias a gente sabe de trânsito, por exemplo, que o cara foi, o outro foi, fechou, ele com raiva desceu do carro e foi lá e buf, matou o cara. Reagiu, reação. Cérebro reptiliano em modo total. Não é? Você está lá funcionária numa empresa, sentada numa recepção, chegou uma mulher aí nervosa, eu quero isso, quero aquilo, muito comum em órgão público, né? Quero isso, quero que você, minha senhora, tenha calma, mulher. Daqui a pouco a mulher parte pro pessoal, mas você como é? Aí você reage. Cérebro reptiliano. Tudo que você reage, seja em defesa, em fuga ou paralisar, ou você tem medo, quando você reage dessa forma, é o cérebro reagindo em atenção, reagindo no momento. Boa tarde, amor. Então, todas as vezes que eu reajo dentro de casa com o marido, né? O marido falou uma coisa, mas isso, aí você reage na hora. Nossos filhos, né? Duas crianças disputando um brinquedo, cérebro reptiliano, entende? E isso não quer dizer que as pessoas têm que ter muito conhecimento para não agir por esse cérebro, não, que conhecimento não dá garantia de personalidade. Né? Quantas pessoas, donos de empresa, e são super boçais, grossos, ignorantes, pessoas cheias de conhecimento, mas são pessoas super rudes, super grossas. Cérebro reptiliano. Entende? Então, o que eu quero chamar a atenção desse cérebro reptiliano? Eu quero dizer o seguinte: todas as pessoas que estão à nossa volta, elas são o nosso espelho.
Assim como nós somos o espelho das pessoas que estão ao nosso redor. Se eu ajo com reatividade, se eu critico uma pessoa, nossa, fulano é insuportável. Eu não suporto o jeito cínico e irônico de fulana, de tal pessoa. Busca dentro de você, porque você tem um pouco daquilo. Você tem um pouco do que aquela outra pessoa tem. O mesmo é o outro. Se alguém vira para você e lhe chama de vários nomes, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso, tenha certeza que aquela pessoa está falando dela. Ela não está falando de você. Ela está classificando ela. Entende? Se eu falo mal de uma pessoa, pode olhar para dentro de você, porque é você que tem aquele defeito. E normalmente quando a gente rebate uma crítica, um julgamento, nós estamos agindo com os nossos instintos de reação e não com a nossa razão, com a nossa concentração. Se eu paro para analisar a minha vida, cada vez mais eu entro no meu processo de autoconhecimento. Se eu percebo que eu estou sendo reativa, meu cérebro, meu réptil está aqui ativo, se eu percebo isso, eu estou entrando no processo de autoconhecimento. Segura esse ponto. Esse é um ponto 1. O outro ponto também tem um nome interessante. Nós vivemos em uma sociedade que é controlada por um sistema. Tá? Sistema, seja sociedade científica, seja empresas, igrejas de todas as denominações, escolas de todas as denominações. E tantas outras sociedades aí de grupos, né, que vocês pensem aí nesse momento ou façam parte, eles fazem parte de uma sociedade, né, de um sistema que determina o que é ser normal. Tá? E aí é onde vem a nomenclatura de pessoas normopatas. Pessoas normopatas são pessoas normais. São pessoas que elas querem ser o outro. São pessoas que estão prontas para servir a sociedade como a sociedade quer que elas estejam. São pessoas pouco imaginativas, são pessoas normopatas, ou seja, são pessoas que não precisam pensar muito, que apenas pertencem ao sistema. Eu pertenço à religião tal, eu sou a religião. Eu pertenço à escola tal, eu sou aquela escola. Eu pertenço à empresa tal, eu sou aquela empresa. Então, eu tenho esse conjunto em mim, eu sou uma pessoa normopata. E mais ainda, se eu estou na rede social e sigo uma mulher que ela é blogueira, alguma coisa, e toda moda que ela dita, eu quero essa roupa, eu quero esse corpo, menina, mas ela é tão inteligente, dobrou a potência em você de ser um normopata. E outra, você não precisa nem pensar muito, porque já tem muita gente com dinheiro pensando por você. Então você começa a absorver, né, tudo, e você se molda dentro daquela sociedade para pertencer. Porque se eu penso diferente da sociedade, eu deixo de pertencer. Eu saio da caixa, muitas vezes eu sou excluída. Entende? Então eu preciso pensar igual para poder pertencer. Essas são as pessoas normopatas. Se eu sou conduzida pela sociedade, como a sociedade quer que eu seja, eu fujo da minha identidade. Então, quando eu percebo isso, aí eu entro no processo do autoconhecimento. Peraí, mas quem é assim é fulana. Eu não quero ser assim. Eu não sou assim. E aí você sai da caixinha. Muitas vezes,
esse processo, ele é muito solitário. O processo do autoconhecimento, ele é um processo solitário. Porque ninguém vai te falar como você tem que ser. Por mais que você busque ajuda, vá para terapeuta, ele não pode dizer você como você tem que se comportar, como você deve ser. Não. O autoconhecimento é um processo seu, consigo mesmo. É uma jornada para dentro de você. Você pode encontrar ferramentas em livros, na internet, estudando, né? Deixa eu ver o que é tal coisa, tal. O que é o medo? Aí você vai lá e estuda o que é o medo. O que é autoconhecimento? Deixa eu ver o que é isso. Você pega um tema ali, você lê. O que é sociedade? Deixa eu ver aqui como a sociedade se comporta. Você estuda. É muito importante você estudar alguns temas para poder você ter um direcionamento. Mas a jornada do autoconhecimento, ela começa, eu coloquei 5 pontos que são importantes para a gente trilhar ela. 1, meditação. Meditação de atenção plena. Para fazer a jornada para dentro, para a gente se conhecer, a gente precisa silenciar a nossa mente, a gente precisa silenciar um pouco, parar realmente. Ah, Lucília, mas eu já tentei meditar e eu não consigo. Ok, eu tento há 2 anos e eu te digo que até hoje ainda é desafiador. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. É desafiador, mas precisa. Porque no dia que eu não faço, meu dia fica assim, ó. Mas no dia que eu faço, eu consigo dar conta do meu dia, das minhas tarefas, das minhas funções. Eu me cobro menos, sabe? Eu consigo ter mais paz. Então, a meditação é um ponto muito importante. Ah, Lucília, mas eu faço oração todo dia. Orar não é meditar. Orar é o encontro que você tem com Deus, com quem a egrégora que você acredita, e você naquele momento você está pensando no seu problema, naquele momento você está pensando em Deus, naquele momento você está pensando no que fazer. Então isso não é meditar. Meditar é realmente parar e silenciar, tentar silenciar. E a meditação de atenção plena, você pode botar na internet, existem várias meditações, começa com 5 minutos, vai para 7, para 10, tem vários. Meditação de atenção plena. E ela é nada mais, nada menos do que a meditação que você vai se percebendo, sentindo sua pele, seus pés, vai subindo, sente suas pernas, é você sentir o seu corpo, o que você está sentindo agora. Concentra na respiração e veio um pensamento, aprender a deixar o pensamento embora. Essa é a meditação de atenção plena. É trazer você para a realidade, para o aqui e agora. Um outro caminho para o autoconhecimento. Meditação. Um outro não, na verdade é uma sequência. O outro, verificar onde estão as tuas dificuldades e trabalhar ela. Aí eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade no meu trabalho de se comunicar. Aí eu poderia ter até um cargo melhor, mas eu tenho grande dificuldade de conversar e eu fico sempre para trás. Então, se você identifica quais são as suas fraquezas, os teus problemas, né, mais fortes, excelente, você já começou a jornada do autoconhecimento. Já é ponto positivo para você. Agora, o que é que eu vou fazer para lidar com essa situação? Aí é que você precisa ter atenção. Você pode buscar informações na internet, como eu já falei. Peraí, quais são as alternativas? O que é uma pessoa... como sair da timidez? Se você botar na internet, como sair... Como não ter medo, né? Como sair do medo? Como controlar o medo, por exemplo? Como controlar... Não sei, você pega o que você sente, a tua dificuldade, coloca e veja o que mais está perto de você, o que mais te auxilia. E aí você começa a colocar isso em prática. Um outro ponto, conhecer as virtudes e fortalecê-las. Se eu te pedir 5 defeitos, eu tenho certeza que você me fala rápido. Mas se eu te pedir 5 virtudes, se eu te der 5 minutos, você me dá 2 no máximo. Você não consegue falar.
Porque nós somos construídos nessa sociedade para ser errantes e não para ser vitoriosos. Por que só poucas pessoas conquistam cargos grandes, né? Por que só existe um lugar em uma competição? Primeiro lugar, segundo, terceiro, primeiro numa competição. E por que só poucos chegam lá? Porque só poucos conseguem entrar na jornada do autoconhecimento e conhecer as suas capacidades e as suas virtudes o tanto que for necessário para eles. Um exercício? Entra na internet. Virtudes. E vai lá, uma lista de virtudes. Faz um papelzinho e começa a anotar todas. Eita, essa eu tenho. Olha, eu sou assim. Não, essa eu não sou. Ih, eu não conheço isso. Volta na internet. O que significa ter resiliência? O que é resiliência? Volta lá na internet. Ah, eu não sou assim, não. Um ponto para eu trabalhar em mim. E aí você começa a trabalhar as virtudes. Potencializar as que você tem. Conhecer primeiro as que você tem. Potencializar e as que você não tem, agregar. Compreender que todas as pessoas são os nossos espelhos. Eu falei isso no início. Então, a partir do momento que eu compreendo que o que eu falo do outro eu posso ter, eu já estou dando um salto gigante no meu autoconhecimento. Parar de reagir. Se eu percebo que alguém fala uma coisa e eu dou de volta, e eu percebo que eu estou o tempo todo na reação, na reatividade, eu sei que é o meu cérebro reptiliano. Então, peraí, deixa eu dar um passo atrás. Deixa eu pensar primeiro para ver se vale a pena ou não responder. Quando a gente para pensar normalmente, não vale a pena responder. E se eu parar para pensar e ver que o outro está falando é dele, não é de mim, aí é que eu não respondo mesmo. Não entro no mérito de responder. Entende? Então, 5 pontos que a gente pode começar esse autoconhecimento, que é meditação, verificar onde estão as nossas dificuldades, tá? Para serem trabalhadas, identificar as nossas virtudes e potencializá-las, compreender que todas as pessoas são os nossos espelhos e sair do espaço de ficar o tempo todo sendo reativo. Esses são os passos para poder a gente se conhecer. Entrar na jornada do autoconhecimento e encontrar a nossa essência. Muitas vezes essa jornada, como eu já falei, ela é solitária e muitas vezes a gente não tem a ajuda da família. A gente não tem o incentivo da família, sabe? Por quê? Porque a gente vai começar a pensar diferente da caixinha. A gente vai começar a pensar diferente das pessoas. E quando isso acontece, muitas vezes a gente não se sente muito pertencente mais àquele grupo e a gente mesmo acaba que vai se afastando. Mas Deus é tão bom que Ele coloca outras pessoas no caminho, tá? Não tenha medo disso não, porque começam a aparecer tanta pessoa boa, sabe? Tantas outras pessoas vão aparecendo na tua vida que a tua vida muda de configuração quando você entra no processo do autoconhecimento. E por que você não tem ajuda de casa, por exemplo? Porque talvez as pessoas na sua volta, elas ainda estejam na ignorância. Afinal, cada um só dá o que tem. Ignorância não é no sentido de burro, de idiota, não. Ignorância no sentido de não ter conhecimento do processo que você está passando. Entende? Quando você tem conhecimento, busca a verdade te libertará, né? Eu vou chegar lá já já. Entende? Quando você tem conhecimento, você segue por um caminho. Essa é a tua verdade. Quem não tem o conhecimento tem a verdade dele. É um outro caminho. Entende? Eu vou trazer um texto da Bíblia. Eu não vi que hora. Eu acho que a live está bem. Eu estou bem adiantada, deixa eu ver. Mas vai dar tempo sim. Nem que eu só leia e finalize, tá? Foi interessante que quando eu fui estudar isso, para a live, eu fui guiada para João, capítulo 8. O capítulo 8, ele começa a falar da mulher adúltera, né? Quando os fariseus levam a mulher para Jesus Cristo, para dizer o que Jesus Cristo faria com ela, que ela foi pegar em adultério, né? E Jesus fala, atire a primeira pedra quem nunca
Quem nunca pecou, né? Se trata disso. Só que mais à frente ele fala sobre a discussão de Jesus, né? Jesus estava pregando, né, para muitas pessoas. Os fariseus chegaram com essa mulher. Essa mulher foi, como é que se diz? Saíram dessa cena e Jesus continuou e alguns fariseus começaram a questionar, né, quem era ele. E aí Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E os fariseus ficam retrucando quem é Jesus. E Jesus continua: embora eu dê testemunho de mim mesma, o meu testemunho é digno de fé. Porque os fariseus questionavam que o que Jesus falava não era digno de fé, então por que ele dizia isso? E Jesus fala, né? Porque sei de onde vim e sei para onde vou, mas vós não sabeis de onde eu vim e nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a aparência. Eu não julgo ninguém. E se julgo, o meu julgamento é conforme a verdade, porque não estou sozinho, mas comigo está o Pai. E os fariseus, sem entender de que Pai ele falava, continuavam indagando Jesus. E Jesus fala: não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Nem me conheceis, certamente, se me conheceis, certamente conhecerá também o meu Pai. E aí continua a discussão, e lá no fundo eles perguntam: quem és tu? Os fariseus, né? Quem és tu, afinal de contas, né? E Jesus fala: exatamente o que eu vos declaro. Tenho muitas coisas a dizer e a julgar a vosso respeito, mas o que me enviou é verdadeiro, que dele ouvi, eu digo ao mundo. Então, porém, não compreenderam o que ele lhe falava. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. E aí mais à frente, quando os fariseus se dão por vencidos e se afastam, sem compreender ainda Jesus Cristo continua falando para as pessoas e fala, Jesus fala: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Esse pecado, quando Jesus fala, se entrega, é muito bom ressaltar, esse pecado, quando Jesus fala escravo, é a vida do mundo, tá? A gente é escravo de uma sociedade. Quando eu sou um normopata, que eu vivo de acordo às condições normais que a sociedade me impõe, que o sistema me impõe, né? Eu sirvo a esse pecado. Eu sou presa ao pecado. Mas esse pecado, repito, são as condições da sociedade aqui na matéria, tá? Esse pecado não é de trair meu marido, isso é pecado, não. Esse pecado que Jesus se refere, né, que a gente vive escravo, é escravo de uma sociedade que é consumista, escravo de uma sociedade que para você pertencer você precisa ser magro, para você ser bonito você precisa ter cabelo de tal jeito, escravo dessa sociedade, entende? E é muito interessante, eu queria só ressaltar uma coisa, quem tiver interesse, leia João 8, tá? Eu li do 12 até o 23, eu fui fazendo algumas pontuações. Até o 32, desculpa. 12 ao 32. Jesus aqui, ele fala: eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Olha a certeza de Jesus tinha na vida. Jesus era 100% conexão com a sua essência divina, com Deus. Jesus fala: o meu Pai está comigo, o meu Pai não me abandonou. Imagina que Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás. Se hoje nós temos o nosso cérebro reptiliano, imagine as pessoas daquela época, que era comum chicotear as pessoas. Se fizesse uma coisa errada, você podia dar, parece que eram 10 chicotadas, ou eram 7 chicotadas, uma coisa assim. Você podia bater na pessoa em praça pública. A pessoa lhe roubou, pode chicotear, você tem autoridade para isso. Imagine. E Jesus vem naquela época para tentar mostrar às pessoas
que precisava se melhorar para se conhecer, que precisava buscar a sua essência. Jesus veio para tentar dizer às pessoas, né? Ele disse, mas até hoje a gente duvida. Ele veio para mostrar às pessoas que Deus está conosco, que nós temos uma essência que é imutável. E para isso nós precisamos descobrir, acessar essa essência, buscar essa verdade dentro de nós. Uma verdade que não está fora, uma verdade que está dentro. O reino de Deus, ele não está fora. O reino de Deus está dentro da gente e nem está quando a gente morrer. Quando eu morrer, eu vou para o reino de Deus. Não! O reino de Deus é o aqui e agora. É o encontro com Deus dentro da gente. É o encontro com a nossa essência, com a verdade que nós somos. O ego, essa parte da nossa consciência que nos controla, que é a nossa história, que sou eu, Lucília, que sou eu, mãe, entende? Que trabalho, que faço não sei o quê. Esse é o meu ego, é a minha história. O ego é separatista. O ego que fala assim, eu sou branca, você é preto. É o ego que fala assim, eu sou bonita, você é feio. Eu sou magra, você é gordo. Eu sou mais inteligente do que fulana. Eu sou melhor do que fulana. Esse é o ego. Essa é a nossa consciência de ego. Mas a nossa essência não. A nossa essência, ela é igualdade. Todas as pessoas do planeta querem paz, querem ser felizes, querem saúde, querem justiça. Quer ou não quer? Todas as pessoas do planeta. Essa é a realização da nossa essência. A nossa essência é calma, paz, alegria, gratidão. Esse é o nosso estado original. Todos os outros sentimentos que a gente alimenta é dessa sociedade normopata, é dessa sociedade, desse sistema que nos controla. Jesus Cristo, ele sempre falou, vocês podem fazer o que eu faço. Só que para isso vocês precisam se conectar. Se conectar à essência de vocês. Tem estudos que falam que os 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto, que a Bíblia só fala, né, das 3 tentações do diabo. Mas no fundo, tem estudos que traz que Jesus Cristo estava sendo iniciado em essência. Jesus estava em conexão plena. 40 dias em total silêncio, mas em comunhão com a sua essência, com o Deus que há dentro dele, para se fortalecer, para enfrentar tudo o que ele ia enfrentar. Jesus Cristo, quando todo mundo ia dormir, ele se afastava, ele ia meditar, ele ia orar, ele ia se conectar com a sua essência. Por isso que tudo que ele falava e que ele fazia era preciso, porque ele estava 100% em contato com a sua essência. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha claro essas perguntas. Jesus sabia quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Jesus tinha claro isso nele. E é isso que a gente precisa ter na nossa mente. A gente precisa ter isso claro. A gente precisa saber de onde veio, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai. Sair do espaço de viver só para trabalho, para acumular riqueza, sair do espaço de que a vida é apenas o que a gente vê. Não, tem muito mais. Sabe? Quando Jesus fala que a felicidade não é desse mundo, ele quer dizer que a felicidade não é desse mundo da matéria. Mas a felicidade, ela pode estar aqui, ó, dentro, só esperando você acessar. Vem da tua pureza, vem do teu interno, vem daqui. Não esperar que o outro te faça feliz. É buscar a felicidade aqui dentro. Por si só.
buscar a tua essência. Essa é a jornada do autoconhecimento. Então, foi essa jornada que eu iniciei há 3 anos atrás, que eu afirmo, não tem como parar, porque quanto mais a gente vive, quanto mais a gente busca se conhecer, mais coisa a gente descobre. Quanto mais eu estudo, eu me aprofundo, mais coisa eu descubro. E eu venho dessa jornada do conhecimento. Essa jornada do meu autoconhecimento que me trouxe aqui, hoje. Está me trazendo aqui há 1 ano, vou fazer 1 ano, que eu estou fazendo as lives. Porque Jesus também fala, a quem mais é dado, é mais cobrado. Eu não me sinto cobrada, mas eu gostaria de trazer as pessoas para que percebessem a vida como eu percebo. Não como eu percebo, é muita audácia aí, né? Fui extremamente arrogante aí agora. Mas que percebe a vida a partir da sua essência, a partir do que é essencial. Corpo e espírito não são separados, eles são juntos. O espírito precisa de um corpo para ter as experiências. E o espírito não é de sobrenatural, não. O espírito, a palavra vem de sopro, sopro da vida, criação divina. E a gente precisa aprender a unir os dois. Quando a gente aprende a unir os dois, que entra no processo do autoconhecimento, a gente consegue acessar todas as nossas chaves internas. A gente começa a compreender por que as coisas acontecem na vida da gente. E isso é fantástico, gente. É fantástico. Você está com uma dor em algum lugar que vem do nada e você passar... Peraí, não. Essa dor está querendo me dizer alguma coisa. E você buscar no teu corpo por que que você está doendo o corpo, o que é que isso está acontecendo. E o corpo te responde, a resposta vem na mente. Então, você ter clareza do que te acontece, para mim, não tem dinheiro, não tem riqueza no mundo que pague. Você saber exatamente onde você está pisando, o que realmente você está fazendo, é de uma clareza fenomenal. Não é 100% ainda, né? Porque eu ainda não cheguei lá. Eu acho que ninguém chega, tá? Porque é um processo longo, é muito extenso, não é tão simples. Tem as recaídas, tem os dias que você está lá embaixo, tem dia que você quer que aquilo aconteça, né? A passos rápidos. Ah, mas eu quero logo isso, e você fica naquela agonia. Eu falo de mim, tem dia que bate realmente uma tristeza, porque tem coisas que eu quero, e eu quero logo, né? Só que isso dura pouco. Você sabe o que é você ter sofrimento, que você faz parte dessa vida, então você está sujeito a um monte de coisa, e aquilo durar pouquinho, durar algumas horas, 1 hora, 2 horas? Minha raiva dura 1 hora, eu acho. Meia hora, talvez, depender da raiva, passa rápido. É só você parar e pensar, peraí, por que eu tô com raiva? Tá, essa raiva vem de onde? Pra que isso, Lucília? Não sei o quê. Pronto. O autoconhecimento é isso, é você se conhecer. Não é julgar, eu tô com raiva por conta do outro. Não, é você se conhecer. É você buscar essa conexão com a tua essência. Jesus Cristo era conexão, 100% conexão com a essência dele. A nossa essência, repito, é a centelha divina, é o ponto do Criador dentro da gente. Então a gente precisa entrar para dentro e a gente só entra a partir do autoconhecimento. Eu não sei se a gente vai dar tempo, eu não sei se a live vai cair, eu me adiantei. Mas eu vou convidar vocês para a gente parar um pouquinho agora, vamos só relaxar. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Não tem tempo para começar. O tempo é hoje, o tempo é agora. Comece a se olhar, comece a se observar. Começa por meditação. Começa a compreender por que as coisas acontecem na tua vida. Para de ser reativo. Percebe que as pessoas que você não gosta têm muito a te ensinar. O que é que você não gosta em fulano? Anota. Pergunta, Senhor, me dá a iluminação para eu entender onde é que isso está dentro de mim? A resposta vem, tá? Isso é o processo do autoconhecimento. Isso é o caminho.
Vamos relaxar? Vamos relaxar comigo? Se você está sentado, relaxa os pés, relaxa as pernas. Procura uma posição confortável onde você está. Relaxa o pescoço, a testa, fecha os olhos. Vamos nos conectar um pouco com Jesus Cristo? Tenta relaxar onde você está. Faz 3 respirações profundas. Inspira. Segura, conta até 4. E expira. Inspira. Conta até 4. E expira. Amado Mestre, Senhor Jesus Cristo, eu te convido nesse momento a estar conosco. Imagina que nesse momento desce do céu uma luz dourada, que essa luz te banha completamente, ela ocupa todo o espaço que você está e ela entra em você. Se você está com a dor nesse momento, essa luz vai lá na dor. Ela vai te energizando, essa luz Gratidão por não nos abandonar, gratidão por esse imenso amor por nós, gratidão pela nossa vida. Enquanto essa luz está agindo em você, está te penetrando, está te limpando, te energizando, organizando todo o teu ser, agindo naquele ponto que você mais sente que você precisa mudar, que você já reconhece. Imagina que essa luz está nessa área da tua vida que você precisa que mude. E vou te convidar para a gente fazer um Pai Nosso, enquanto Jesus Cristo continua agindo na gente nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, que assim é. Imagina agora que essa luz, ela se concentra agora, total em teu coração. É como se no teu coração tivesse uma bola de fogo com a luz dourada muito forte. Teu coração está aquecido agora. E essa luz vai te acompanhar, vai te seguir por onde você for. Você vai expandindo o amor, expandindo essa luz. Gratidão, amado Mestre Jesus Cristo, por estar sempre a nos auxiliar. Pode ir se mexendo, abre os olhos quando sentir vontade, pode beber a água. Obrigado pela presença,
Obrigado por estar aqui comigo, por me acompanhar. Fica aqui o meu abraço e o meu desejo de um excelente final de semana. Gratidão.